Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Diego Rosa, jogador chegando no caso na equipe do Bahia, mas que inclusive acaba prejudicando o próprio rival, que era no caso do Vitória, que juntamente com o Grêmio tinha feito um acordo com a equipe do Manchester City lá em 2020, que poderia render um valor total na época de mais de 123 milhões de reais, que eu quero comentar aqui um pouco mais sobre essa história e até mesmo esse vídeo aqui, tanto para a equipe de torcedores do Vitória, quanto também do Bahia, trazendo essas informações. Mais um dos reforços chegando no time depois da chegada do Grupo City. Quero comentar aqui sobre essa situação do Diego Rosa, atleta que passou na base da equipe do Vitória entre os anos de 2017 e 2018. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, tanto os torcedores do Vitória quanto do Bahia, para chegarmos a essa marca aqui de 50 mil inscritos no ano em 2023. Então, nossa primeira meta conto com a ajuda de cada um que puder se inscrever aqui embaixo no canal. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essa camisa que eu estou usando aqui agora, da Roma, também essa outra aqui do Milan, que eu deixei aqui no estúdio, e também de várias outras camisas de times nacionais, internacionais, que você pode garantir a sua com personalização, inclusive com 10% de desconto, falando que você veio aqui, no caso pela página, pelo Black Arthur. Eu vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo, você manda mensagem lá, qualquer peça é disponível com 10% de desconto, inclusive aí essa opção de personalização, tem essa outra aqui minha, também do Cruzeiro, personalizada com o meu nome, então bem interessante mesmo, o link da DG Store tá aqui embaixo, para você ver o Instagram e diversas outras peças para você encomendar, um preço muito bom e ainda, você falando aqui que veio pelo canal, tendo esses 10% de desconto. Bom, então vamos lá, explicar essa história aqui um pouco mais para vocês, até porque o Diego Rosa, que foi anunciado, no caso nessa última semana, pelo Bahia, onde ele vem do Grupo City, então já é uma troca assim entre os clubes, mas ele que tinha vínculo com o Grupo City até o final de 2025 com o Manchester City, assinou com o Bahia até dezembro de 2027. E aí acaba mudando uma cláusula que as equipes haviam concordado lá em 2020, quando ele se transfere do Grêmio para a equipe do Manchester City, para o grupo que foi emprestado para outras equipes da holding, podemos dizer assim. No caso, mesmo naquela época, quando ele tinha acabado de completar 18 anos de idade, mesmo sem ter feito a estreia no time profissional, ele foi negociado por cifras próximas da casa dos 30 milhões de reais. Inclusive todas essas informações que eu estou tirando aqui para vocês, vindas do Globoesporte.com e da ESPN, da época ali também peguei algumas notícias que tratavam desse assunto. Então ele foi vendido depois de se destacar pelo Mundial Sub-17, pela seleção brasileira naquele ano, tanto em 2019 quanto em 2020, e logo saiu. E no caso, essa transferência poderia render muito mais do que esses 30 milhões de reais iniciais, que no caso o negócio poderia render no total mais de 23 milhões e meio de euros, não era nem de reais, era aproximadamente na época, como o euro era até mais alto, em 2020 do que agora, era algo próximo de 153 milhões de reais, e hoje esse valor passa tranquilo ainda da casa dos 108, 107 milhões de reais atualmente, caso ele tivesse algumas metas estabelecidas no contrato e cumprisse. O jogador aí que atua como meia central, até na época da seleção jogava como volante, tinha algumas cláusulas que poderia render um valor muito grande, tanto para o Grêmio quanto para o Vitória, clube onde ele jogou em 2015. Agora eu falo um pouco mais sobre esse passado do jogador. E bom, dessa quantia total, igual eu falei para vocês, de 153 milhões de reais, o Grêmio receberia 70% do valor, caso ele atingisse todas as metas, ou seja, 107 milhões de reais, e os outros 30% seriam do Vitória, que seria um valor no total 46 milhões e 100 mil reais, 46 milhões, ou seja, 30% desse bônus seria do Vitória, até um valor muito maior do que eu estava imaginando, e o Tricolor, no caso, ainda manteria 15% dos direitos econômicos do atleta, de olho numa futura venda, no caso o Grêmio manteria esse percentual, então o Vitória teria um percentual bem grande de uma eventual transferência, ou por exemplo, se ele atingisse algumas metas. Como por exemplo, se ele for inscrito na Premier League, no caso o bônus seria de 4 milhões de euros, que esse valor seria correspondente a quase 25 milhões de reais. 3 parcelas de 4 milhões e meio de euros, seriam aí no caso esse valor. Teria outra meta que era no caso jogar 10 jogos pela equipe do Manchester City, receberia mais 4 milhões e meio de euros, também mais de 30 milhões de reais, ou seja, se ele entrasse também mais 30 vezes em campo pela Manchester City, renderia 13 milhões e meio, quase 60 milhões de reais, fazendo esse bolo total, correspondendo
a quase 153 milhões. Então, se o jogador tivesse uma sequência maior no Manchester City, na equipe principal, ele poderia ter rendido uma grana muito grande até mesmo para o rival, né, para o Vitória. E agora com o Grupo City comprando o Bahia, ele se transfere. Essa cláusula, de acordo com o Nicola, com um vídeo que ele postou nessa última semana, não existe mais, tá? Então acaba que o Vitória não teria direito a mais a receber esse valor e também nem a equipe do Grêmio. Então vamos ver como que vai ficar a situação, né? Se vai ter algum tipo de problema, ou por exemplo o Grêmio que tinha 15% de uma futura transferência, como que vai ficar essa história. Mas o jogador que tem 20 anos de idade, atua aí como meia central, que surgiu na equipe do Vitória mesmo na base, tá? 2017, 2018, tanto pelo time sub-15 e para você ver, ele jogava no sub-15 em 2017 e em 2018, tanto que ele já era acima da média, foi jogar no sub-20 do Grêmio. Então, no espaço aí de um ano, com 16 anos, já estava jogando no sub-20, volta a jogar em 2019 pelo sub-17, no total aí pelo sub-17 e sub-20, mais de 30 jogos, 3 gols e 5 assistências pelo Grêmio, sai em 2020, depois de 8 partidas e 2 gols pelo time sub-19. Pela seleção brasileira ele joga várias competições. Sul-Americano sub-15 em 2017, 2 gols, 2 assistências em 2 jogos. Mundial sub-17 em 2019 com 2 gols em 5 jogos. E Sul-Americano sub-17 também, lá em 2019, com 4 partidas pela seleção, que foi onde ele mais se destacou, né? Antes dessa venda em peso para o Grupo City, que agora ele assina com o Bahia até dezembro de 2027. Então, atua aí como meio campista, ele que nasceu na cidade de Salvador, e quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, tanto torcedor do Vitória quanto também do Bahia. Acho que pouca gente sabia, né, que ele poderia, caso tivesse um relativo sucesso realmente pela equipe do Manchester City, render até 46 milhões de reais para a equipe do Vitória. Quero ver se vocês sabiam dessa. Bom, e enfim, o Bahia também, que tem tempo que eu não trago vídeo aqui no canal, agora falando um pouco mais para a torcida do Bahia, que já soma mais de 30 milhões de reais na aquisição de novos jogadores, né? Inclusive o lateral esquerdo, o Joander Chaves, acho que é essa a pronúncia, do equatoriano, que foi comprado por 18 milhões de reais, né? A maior transferência até agora da história do futebol nordestino, e vários outros jogadores que foram contratados, eu vou falar aqui para vocês, igual o goleiro Marcos Felipe, a zaga com o Marcos Vitor, o Canu, David Duarte e Raul Gustavo, a lateral esquerda com Chaves, igual comentei com vocês, e o Cecinho, que eu também já trouxe o vídeo aqui no canal, meio-campistas o Nicolas Acevedo e o Diego Rosa, igual comentei agora há pouco, além também dos atacantes Biel, Everaldo e o Kaique também vindo do Grupo City. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, o que você está achando aí, torcedor do Bahia, desse elenco montado até aqui, e dessa situação envolvendo o Diego Rosa, um pouco curiosa, né? Então, trazendo aqui um pouco mais de detalhes sobre esse caso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, a ajudar nós a chegar a essa meta aqui, né, de 50 mil inscritos no Black Cartel. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição, no caso da DG Store, para você garantir aí suas camisas personalizadas de times nacionais e internacionais com 10% de desconto, e outras sugestões aqui, tanto de vídeo do Vitória quanto do Bahia, tudo aqui na tela final para vocês. Valeu, galera!